Bom dia, deputado Tiago Manzini. Bom dia a todos os parlamentares envolvidos nessa fundamental iniciativa. Para mim é motivo de muito orgulho, depois de anos e anos de luta pela liberdade do indivíduo, dentro de um contexto de valores, poder ver aquilo que eu sempre chamei de caixa de ressonância. A política existe para representar os cidadãos. Então, muita gente sempre quis mudar tudo, começando pela política. Eu era da opinião de que a política tinha que absorver mudanças culturais, do pensamento, e é isso que nós estamos vendo hoje. Talvez por isso mesmo, o primeiro governo mais à direita, desde a redemocratização, eu também sou solidário a esse esforço que o Paulo tinha de pedir voto para socialista light, Fabiano, para Tucano, porque era falta de opção. Hoje nós tivemos uma opção, foi um governo mais à direita e esbarramos no establishment, esbarramos em toda a estrutura de poder montada para que não haja sucesso uma iniciativa que defende justamente mais Brasil e menos Brasília, mais poder ao indivíduo, menos poder aos políticos. Então, eu fico muito feliz de ver essa iniciativa, compartilho da visão mais otimista, até de que os comunistas estão reagindo porque ocorreu um despertar da população brasileira para os valores mais conservadores. Eu vou fazer uma breve explanação do que eu entendo aqui como a defesa da liberdade sob uma ótica conservadora. Eu sou um liberal clássico, a minha vida inteira também nunca fui de esquerda, nunca defendi socialismo e nunca, graças a Deus, votei nessa quadrilha petista. Mas eu tive sim uma guinada de um liberalismo mais libertário para um liberalismo com viés mais conservador. Eu expliquei tudo isso nesse livro, Confissões de um Ex-Libertário. Aqui tem um relato mais pessoal e intelectual de por que eu tive essa guinada. Mas basicamente é o seguinte: meu foco continua sendo o indivíduo. Eu quero defender a liberdade dos indivíduos. Isso vai contra toda a visão mais ideológica e coletivista. O que é o coletivismo? O coletivismo é pegar uma característica do indivíduo, entre tantas que o compõem, e dar a prioridade absoluta. Então, mesmo o nacionalismo, que é diferente do patriotismo saudável, o nacionalismo considera apenas a nação, o marxismo considera apenas a classe, o racismo considera apenas a raça, e o indivíduo ele passa a ser um meio sacrificável em nome dessa abstração qualquer. Eu vou à contramão disso e defendo o princípio de subsidiariedade, que tem um nome feio, mas é muito bonito, porque são os círculos concêntricos. Nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, nossa família é o núcleo mais importante, depois nós temos os amigos, a vizinhança, depois nós temos o Estado e, finalmente, nós vamos ter ali a esfera federal e, no limite, o planeta, que todos nós habitamos. O coletivista, ele subverte essa ordem. Ele pega a abstração e transforma o indivíduo numa coisa lá, numa peça de tabuleiro de xadrez que pode ser movida ao bel prazer de quem fala em nome do coletivo. Agora, defender esse foco individual, esses círculos concêntricos, com base no princípio de subsidiariedade, é tudo muito saudável, mas nós temos que tomar muito cuidado para não cair no outro extremo, qual seja a visão atomizada do indivíduo. Cada um é uma ilha e dane-se o entorno. A minha guinada para longe do libertarianismo começou quando eu vi muita gente que se diz libertária agir exatamente assim. Não, dane-se o entorno. E se o cara quiser se entupir de droga? E se os valores dele forem totalmente contrários aos meus? Dane-se. Não, nós não podemos falar dane-se. Nós somos animais sociais, políticos, como sabia Aristóteles, que defendia como primeira virtude a coragem, e nós vivemos no entorno. Esses valores que estão disseminados, divulgados e são herdados dentro de um arcabouço cultural, eles importam. Eles vão dizer tudo em relação a como nós vamos criar os nossos filhos dentro do núcleo familiar para se tornarem bons cidadãos, bons pais, bons maridos, indivíduos saudáveis e felizes. Então, as virtudes importam e a liberdade, mesmo a individual, que eu tanto prezo, ela não sobrevive num vácuo de valores. É aí que você começa a entender, então, a importância do conservadorismo. Bom, como o próprio Garchagen já colocou antes,
O conservador é alguém que preza a prudência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você herdou certas instituições, como a própria família, alguns tabus, os valores culturais, e eles sobreviveram ao teste do tempo. Ora, você tem que ser humilde, não para ser contra qualquer mudança, mas para você abordar de uma maneira cautelosa e colocar o ônus da prova sobre quem quer fazer alguma mudança. Você quer acrescentar tijolos em cima de um edifício já construído e que sobreviveu, resistiu ao teste do tempo. Você não quer implodir esse prédio e criar um novo do nada, ex nihilo, como dizem, né? Ab ovo, da sua cabeça, do conforto de um escritório de um filósofo. Então, essa postura conservadora diante da vida, ela é uma postura que vai contra a visão arrogante dos revolucionários utópicos. Eles querem fazer tábula rasa e construir uma nova sociedade, um novo homem até, tamanha arrogância, né? Partindo de uma premissa de elasticidade infinita da natureza humana. O conservador ele é mais realista. Ele sabe que o ser humano é falho, é imperfeito, que nada perfeito pode sair desse ser, né? E ele preza a experiência, porque justamente é o acúmulo de decepções, é o acúmulo de visões que foram testadas e ou sobreviveram ou bateram no muro, e isso tudo ele trata com mais humildade e respeito. O progressista, o comunista, progressista é um nome bonitinho, é um eufemismo para comunista hoje em dia. O comunista revolucionário, jacobino, ele cospe em tudo que ele herdou. Ele não quer nem saber como é que chegou a ele tudo isso e se isso tem alguma utilidade ou não. Ele quer da sua cabeça arrogante, limitada e, via de regra, mais jovem, né, ou acadêmica demais, racionalista demais, ele quer fazer tábula rasa, implodir todo esse legado e criar um mundo à sua imagem e semelhança. É narcisismo puro, né? Os conservadores, não por acaso, são muitos cristãos, né? Eles têm a postura justamente mais humilde de que o homem foi feito à imagem de Deus, imago Dei, e, portanto, ele precisa tentar descobrir como ser aceito com o seu pecado original nesse paraíso que não nos cabe nesse mundo. Né? Veja como é diferente essa visão de quem quer transformar o planeta, né, num paraíso terrestre. E a gente sabe que o inferno está pavimentado de boas intenções. Então veja que eu não estou em momento nenhum colocando em xeque as intenções dos progressistas. Claro que a gente vai, com realismo, entender que tem ali muita gente com inspirações satânicas até, querendo subverter todos os valores, a ordem social, tudo isso por inveja, por paixões mesquinhas, mas mesmo alguém bem intencionado pode cair na ladainha esquerdista e abraçar uma visão mais utópica e arrogante, revolucionária de mundo, que vai acabar produzindo apenas sofrimento, dor, famílias destroçadas, o esgarçamento do tecido social, tudo isso que a gente não por acaso tem visto em várias sociedades, né? E eu quero fechar a minha breve explanação sobre a importância da liberdade do indivíduo dentro de um contexto de valores, né? A importância dos arquétipos heróicos, né? Esse resgate todo que um psicólogo como o Jordan Peterson tem feito, né? Da ordem e da masculinidade até, porque a gente está sob ataque aí das feministas, de tudo isso. Eu quero fechar isso trazendo para vocês aqui, viu, deputado Manzini, o próprio decálogo do PL, do Partido Liberal, do partido do ex-presidente Bolsonaro, porque foi divulgado ainda há pouco pelo próprio ex-presidente, e eu quero desafiar algum parlamentar, algum jornalista, algum par meu na imprensa, a apontar onde nesse decálogo existe uma visão radical, ultraconservadora, terrível de mundo. Eis o que defende, então, o decálogo do Partido Liberal. A nossa Constituição, ou seja, o império das leis, rule of law, Estado democrático de direito. Por quê? Porque os homens são imperfeitos. A gente não quer, então, um governo de homens, a gente quer o governo de leis, como defendia Aristóteles. A gente sabe que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, como sabia Lord Acton. A família, né?
O núcleo familiar é quem prepara o indivíduo para a vida em sociedade, com os valores, com os limites, né, com a decência. A vida desde a concepção, se a vida humana não é sagrada, se vale menos do que um ovo de uma tartaruga, né, tudo é permitido, tudo é relativo. Então, a concepção da vida precisa ser defendida. A liberdade de expressão, nós somos imperfeitos, limitados, humildes. A gente pode estar errado. Então, só a livre expressão e o livre debate pode fazer a população, a sociedade, evoluir. E, curiosamente, quem se diz progressista, muitas vezes, é autoritário e quer calar aquele que fala fora das cartilhas já hegemônicas dentro da visão progressista. A propriedade privada. Se você não é dono daquilo que você lutou, labutou para construir, você é um escravo. Então, a propriedade privada precisa ser defendida. O direito legítimo à defesa, para proteger até mesmo essa propriedade. Se alguém tenta usurpá-la, expropriar você da sua propriedade, se um marginal vem tentar te agredir e tomar o que é seu, você tem que ter o poder e a liberdade de reagir, né? De preferência com uma arma. A diminuição da carga tributária, porque o indivíduo trabalha para ele e sua família, não para o Estado, para o todo, para o coletivismo. Então, quanto menos o Estado for hipertrofiado e arrecadar, melhor para o indivíduo e para a sociedade. É desnecessário dizer que nós temos um governo hoje que vai à contramão de tudo isso, né? A liberdade econômica, nós temos que ter a liberdade de poder produzir, trabalhar para quem a gente quiser, nas condições que a gente aceitar, porque as trocas voluntárias são vistas como mutuamente benéficas para o indivíduo, senão ele não pratica aquela troca, né? O Hayek, no Caminho da Servidão, defende com muita propriedade que sem a liberdade econômica todos somos escravos do Estado. Basta pensar que se o Estado controla a fábrica de papel, e estamos na era da mídia impressa, né, só vai poder imprimir notícia quem o Estado deixar. Então não há liberdade política ou de expressão sem a liberdade econômica. A agroindústria, que no caso específico do Brasil é onde temos as nossas vantagens comparativas, é a grande locomotiva da nossa economia, né, e de geração de empregos. E, por fim, o combate às drogas, porque nós sabemos que as drogas são uma maneira de destruir o indivíduo, sua capacidade cognitiva, racional e destroçar as famílias. Aí eu pergunto, lendo isso aqui, quem é que pode ser contra um troço desses? Quem é que pode, em sã consciência, remar contra tudo isso e ainda chamar essa agenda de uma agenda radical, ultraconservadora, de gente negacionista ou fanática, ou golpista ou fascista? É o oposto, né? Isso é a defesa do puro bom senso, do legado de tudo aquilo que merece ser preservado. Então, qualquer um que preza a liberdade individual dentro de um contexto, porque no vácuo ela não sobrevive, que preza virtudes, valores decentes, né, precisa endossar esse decálogo. Se o PL, viu, deputado, e os senhores que nos representam na política vão ser fiéis a esse decálogo ou não, isso é uma outra questão, mas não resta a menor dúvida que pelo menos vocês têm o mapa de voo correto. Eu espero que consigam executá-lo. Muito obrigado.